Perfeito. Pessoal, a gente vai discutir hoje, eu procurei aqui e achei 2 artigos a respeito de avaliações de políticas e serviços públicos em Alagoas. Primeiro, eu acho importante a gente analisar esses artigos, porque a gente consegue aí ver efetivamente como é que toda essa teoria é posta em prática, né? Como é que tudo isso que a gente fala, de você ter que descrever um programa, você ter que pensar as relações, os agentes, o sistema de governança, etc. e tal, como é que isso se transforma numa pesquisa e como é que essa pesquisa pode dar subsídios para a melhoria ou não de uma política pública, né? Então, eu acho importante isso. E acho mais importante ainda que a gente tente fazer isso olhando para a nossa realidade. Então, procurei alguns trabalhos que tentassem falar de Alagoas, né? E consegui aqui achar 2. Um faz uma avaliação a respeito do programa Juventude Viva. O programa Juventude Viva é um programa que eu acho que é de 2005, alguma coisa assim, e é um programa que queria combater a violência, principalmente os homicídios, na juventude negra, entendendo a juventude como aquela faixa etária que vai dos 15 aos 29 anos. Então, é uma série, na verdade, é um programa que busca muito mais articular uma série de ações, né, para buscar inserir esse público-alvo, e aí, assim, eles conseguirem ter ações que diminuíssem lá. A gente vai ver como é que funcionam os eixos do programa, mas a ideia é essa: combater a violência contra a juventude negra. Tá? E aí esse programa teve um piloto, né, e foi pela primeira vez em 2012 colocado em Alagoas, foi o primeiro estado da federação onde esse programa foi experimentado, né, e logo depois foi feito uma avaliação. O segundo texto que a gente vai discutir hoje é uma avaliação a respeito do Enem, né? Aí é mais um pessoal ligado à questão educacional, então o pessoal do IF, né? É o pessoal da própria UFAL, né? Que fez uma análise dos indicadores do Enem e que estão tentando pensar como melhorar a questão da educação, principalmente do ensino médio, a partir dessa pesquisa que eles fizeram. São 2 boas pesquisas que trazem boas indicações, né? Agora, o que tem de muito interessante nessas pesquisas, principalmente a primeira, assim, elas não são pesquisas da área de administração, nem da área de administração pública. Então, elas usam outro tipo de abordagem, né, que às vezes fica muito... A gente não está acostumado, fica um pouco confuso, né? Mas são boas pesquisas e trazem bons elementos para a gente pensar. O primeiro texto, então, é sobre o Plano Juventude Viva. O Plano Juventude Viva é a rede de políticas de juventude para o enfrentamento da violência em Alagoas. Tá? Esse é o texto que é mais diferentão, né? Porque ele é um texto que foi escrito, ele é uma pesquisa feita por 2 psicólogas, né? A Graciele Faustino e a Simone Huning, né? Então, elas partem de um outro modelo mental, né? Cada área da ciência tem lá, não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, epistemologia, ou seja, quais são as regras de funcionamento de uma ciência. Né? Quando você vai discutir com o pessoal, com os estudantes de letras, né, você percebe que os estudantes de letra falam umas coisas que a gente não entende direito. Né? Quando você vai falar com o pessoal de medicina, eles pensam de um jeito que não é o jeito que a gente pensa. E isso acontece com eles também. Também lá, eles estão lá falando, pô, aquele pessoal da administração. E a gente sempre pensa assim, ó, é um pessoal que tem um pensamento muito quadrado, ou é um pensamento muito viajandão, Isso tudo são coisas como a gente vai formatando a nossa maneira de pensar, né? Que é o que tem a ver com a epistemologia. Então, esse primeiro texto é uma pesquisa de avaliação, né, a respeito de uma política pública voltada para o combate à violência,
e essa avaliação é feita por 2 psicólogas, né? Então, muitas das coisas que eu leio ali, eu não concordo muito, né? Agora, eu consigo perceber que elas, por esses outros caminhos, elas chegam em conclusões que talvez eu nunca chegasse, ou eu chegaria pelos caminhos que eu estou acostumado. Bom, o que elas querem nesse artigo? Elas querem pensar e questionar como é que estão se constituindo políticas públicas para a juventude, de uma forma geral, especialmente as políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a juventude. Tá? Bom, elas começam o texto apresentando uma série de dados, né? A gente tem no Brasil o Mapa da Violência, que é uma publicação que organiza os dados de segurança pública de todo o país, né? Ele não é feito pelo IBGE, não é nada oficial, é uma organização da sociedade civil que faz isso, mas que faz isso todos os anos, né? E aí ela diz o seguinte, que esse texto é de 2015, né? Então, o último mapa que eles analisam foi lançado em 2014. Eles falam que em 2007, Alagoas chegou no topo do ranking da violência por homicídio entre os estados. E de 2007 a 2014, ele se manteve no topo. E com uma questão assim de uma piora muito grande. Em 2001, ele era o 12º. Nas 27 unidades da federação, Alagoas aparecia como a 12ª mais violenta, né? Em 2007, já era a mais violenta. Quando se trata da população jovem, em 2001, Alagoas estava em 8º lugar no número de homicídios de jovens. Tudo isso são dados proporcionais, né? Alagoas eram 54 homicídios para cada 100 mil habitantes, né? Em 2011, que estava lá no primeiro lugar na taxa de homicídios para jovem, eram 156 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, triplicou entre 2001 e 2011. Né? Quando você está trabalhando com as capitais, Maceió também, em 99, era a 14ª capital que tinha mais homicídio. Em 2011, era a primeira. Então, você percebe como no início do século XXI, nos anos 2000 até 2010, tanto Alagoas quanto Maceió cresceram enormemente na questão da violência. Cresceram no aspecto negativo, né? O número da violência, o número de homicídios para jovens, para a população toda, aumentou. Né? Quando você olha um município com mais de 20 mil habitantes, 15 municípios no Brasil todo tinham mais de 100 homicídios por 100 mil habitantes. Desses 15 do Brasil todo, 6 estão em Alagoas. Né? E Arapiraca é o 5º município com mais homicídios por 100 mil habitantes no Brasil. Depois é Maceió, com o 6º município, Rio Largo é o 8º, Marechal Deodoro é o 15º. Né? Então, você vê como que é importante. De 15 municípios que estão numa situação extrema, Alagoas entra com 6. Né? Quando se trata da população negra, em 2002, foram 650 homicídios para jovens negros. Em 2011, era 2.030. Ou seja, mais de 3 vezes o número de homicídios. Então, a gente percebe, por todos os indicadores, um crescimento exponencial da violência no estado de Alagoas. Principalmente para a população jovem, principalmente para a população jovem negra. Logo, por que eles fazem esse apanhado da situação? Eles fazem esse apanhado porque eles estão mostrando que realmente justifica um programa como esse, e um programa como esse dá um destaque de começar a funcionar em Alagoas. Né? Bom, aí eles têm uma parte lá que eles falam da metodologia que eles vão seguir. E aí que é uma coisa muito doida, porque eles usam uma teoria que eles chamam a teoria ator-rede, que é uma forma de mapeamento de redes. Só que não são redes entre instituições ou entre pessoas. Entra tudo.
Entra instituição, entra pessoa, entra documento, entra publicação, até coisas, como eles dizem, que são não humanas. Entram equipamentos. Nossa, então, é uma coisa que eu não conheço essa teoria. Não sei se a teoria é complicada ou se as autoras não conseguiram explicar, né? Mas é uma questão que você percebe assim, que você tem que fazer um mapeamento de tudo que está envolvido com o tema. Né? Existem algumas regras, 7 regras metodológicas ali, que basicamente é uma coisa de você... Também aí entra aquela coisa, né? Não são regras muito administrativas. É você não julgar, perceber que você está falando, o seu olhar modifica o objeto, né? É que você precisa ser indefinido. Você não vai avaliar as pessoas ou os atores pelas suas qualidades, mas sim por como elas vão se transformando ao longo do período. E com isso você também, como observador, precisa ir se transformando. Mano, eu fui lendo, fui ficando nervoso, porque eu já estava achando muito viajandão esse negócio aí. Depois eles contam, eles fizeram um tópico que é um tópico muito bizarro. Eles chamam um percurso pela rede, que na verdade eles foram falar de como foi o processo de fazer a pesquisa, né? E é muito bizarro porque, assim, é uma questão que não... Talvez por elas não terem experiência com esse tipo de pesquisa, né? Mas, assim, elas vão achando muita estranheza em situações que são comuns na pesquisa de políticas públicas. Né? Você vai num lugar, a pessoa não te responde, a pessoa esquece, a pessoa precisa falar com o outro, tudo é demorado, você tem um tempo, a pessoa, nossa, não consegue responder e não sabe, precisa consultar, e por aí vai. Então, essas coisas, elas fazem parte da pesquisa na área de administração, né? E na administração pública também. Então, assim, mas parece que elas ficaram muito impactadas. Então, elas vão no lugar, as pessoas não sabem que programa é esse que elas estão falando, mas elas viram no site dizendo que essa Secretaria de Direitos Humanos é responsável pelo programa. Quando você chega na secretaria, ele não está funcionando. Agora, o que é interessante nessa parte? Apesar de ser uma coisa meio estranha, né, para os nossos padrões de pesquisa, que você não vê, ao você colocar todas as etapas, como é que você foi num lugar, voltou. Assim, ninguém fala isso num artigo, ou mesmo numa metodologia de um TCC, de uma dissertação. Isso aí já está dado. Mas elas vão listando tudo. Agora, é muito interessante quando a gente olha, quando eu olho com o meu olhar de administrador, eu vou percebendo ali uma série de questões importantíssimas nesse vai e vem que elas ficam fazendo. Elas não nomeiam isso, porque a formação delas não usa esse tipo de palavra. Mas ali você conseguiria pensar na governança desse programa a partir desse trabalho que elas estão fazendo. Chega num lugar, precisa ligar para outro. Então, assim, são vários atores que precisam ser coordenados. Evidentemente, elas estão falando ali de uma governança ruim. Elas estão falando de um problema de comunicação sério. Elas estão falando... Então, assim, você consegue perceber inúmeros desafios da administração pública nesse processo que elas estão passando. E elas não estão se apercebendo exatamente disso. Isso aí é uma coisa interessante. Porque, evidentemente, elas estão tanto preocupadas em falar de outras coisas, né, quanto o caminho que elas seguem para entender as coisas, né, a forma como elas usam para pensar, não usa esses jargões, essas palavras-chave que a gente usa na administração. Mas você vendo ali as dificuldade de comunicação, dificuldade de envolvimento, dificuldade de transparência, dificuldade de governança, tudo ali está discutido, está muito claro para quem tem esse olhar, né? Está muito claro nas trajetórias dela ali, nas peripécias dela para conseguir fazer a pesquisa. Né?
E aí elas apresentam um programa, né? O Juventude Viva, como eu já falei, é um programa que articula iniciativas de várias áreas. Tem ação do Ministério da Justiça, da Saúde, da Educação, do Trabalho e do Emprego, da Cultura, do Esporte, né? E eles têm 4 eixos. O primeiro eixo é a desconstrução da cultura da violência. Então, é um entendimento de que existe uma cultura da violência que é propagada de forma geral na sociedade e que você precisa desconstruir isso como forma de proteger a população mais vulnerável. Existe um segundo eixo que é de inclusão de oportunidades e garantia de direitos, que também passa a entender que a questão da violência passa também por isso, por você, por exemplo, não ter acesso a uma escola, você não ter acesso à saúde, né? Você não ter uma oportunidade de emprego, isso também passa por essa cultura da violência, por esse caldo de violência que estamos colocados. Existe um terceiro eixo, que é a transformação de territórios. Então, entendendo que também os territórios, né, são marcados pela violência. Então, que não adianta você simplesmente pegar aqueles moradores e, fora deles, fazer capacitação, arranjar emprego, qualquer coisa que seja. Se esses territórios também não forem transformados, isso é um problema, né? E o aperfeiçoamento institucional. É um reconhecimento que você tem um racismo institucional muito grande, né, e que precisa ser trabalhado. Então, basicamente, esse é o programa pelo qual elas foram perguntando, né? E aí elas chegam em algumas conclusões. Na verdade, eu destaco aqui 4 questões que elas apresentam, que são questões muito interessantes. Primeiro, elas falam o seguinte, elas dizem que que elas percebem, né, analisando a documentação, só que elas não falam de análise documental, elas falam como se a documentação fosse um ator dessa rede, né? Elas, analisando essa documentação, elas percebem assim que a violência está associada ao território, às populações específicas. Então, a violência, os dados que elas apresentaram, inclusive, elas dizem, ao você ler esses dados, você simplesmente passa a incorporar que a população negra está num contexto de violência e que os bairros mais periféricos, os bairros mais pobres, estão nesse contexto de violência. O que elas dizem? Elas dizem o seguinte, só que em nenhum momento você questiona como é que essa violência se constitui. Ou por que essa violência cai mais sobre essa população? Por que mais os jovens? Por que mais os jovens negros? Por que mais os jovens negros do sexo masculino? Por que eles são mais violentos e vítimas da violência? Por que nesses territórios e não em outros? Para usar o nosso tema do momento, né? Por que você tem a violência no Jacarezinho e não tem no Vivendas da Barra? Se você tem a operação policial nas duas, com a operação de apreensão de droga, de armas, por que no território você tem questões diferentes? Não é só reconhecer isso. Elas até dizem, está bem reconhecido. Quando você olha os indicadores, quando você olha o diagnóstico, né, a gente falou, as avaliações sempre precisam avaliar o diagnóstico. Elas dizem, esse diagnóstico está bem claro de que essa população específica, os jovens negros e esses locais, são intrinsecamente violentos. Mas, em nenhum momento, você questiona o que leva a essa violência. Veja bem, esse é o típico questionamento que dificilmente a gente faria quando a gente está lidando com a administração pública, pelo menos na prática, né? Quando eu trabalhei em Osasco, eu ajudei a coordenar a elaboração do Juventude Viva de Osasco. E eu posso lhe garantir que, realmente, elas tiveram uma visão corretíssima. A gente parte da situação que está dada e pensa em soluções para essas características que a gente identificou. A gente não volta para perguntar quais são as raízes desses problemas.
né? Então, e aí elas dizem, com isso você fica atuando sobre os sintomas, né, e não vai a fundo nos problemas. Apesar de que, como eu falei, existem alguns eixos do programa que já não tentam entender a raiz do problema, mas agem sobre eles. Como, por exemplo, você tem um eixo que é de transformação dos territórios. Então, quando você tem um eixo de transformação do território, você está, na verdade, entendendo que aquele território que está ali com um problema de violência, ele pode ser transformado. Você tem um eixo ali de oportunidades, de acesso a direitos. Ou seja, um reconhecimento de que tanto você não ter direitos é uma violência contra você, né? A exclusão é uma violência, né? Quanto da importância disso para você quebrar esse ciclo. Mas, de qualquer forma, é verdade. Assim, no nosso diagnóstico, você não questiona a raiz dessa situação. Segunda coisa que elas apresentam, que elas criticam, também da análise da documentação do plano. A segunda questão que elas apresentam é o seguinte: teoricamente, o Juventude Viva é um programa voltado para diminuir a violência da juventude negra. Só que, quando você vai vendo esses 25 programas, eles são programas que não têm exatamente uma ligação direta, primeiro, com a juventude negra. Então, nós temos aí programas que são programas para a juventude como um todo, ou para grupos vulneráveis como um todo, né, sem necessariamente estar focado nesse grupo. E temos programas que não têm nenhuma ligação direta com o combate à violência. Por exemplo, o que elas estão observando, mas eu já digo que não é necessariamente uma coisa ruim. Elas dão, por exemplo, o exemplo daquele antigo programa que existia, que era o Segundo Tempo, que era o programa de contraturno escolar. A criança que ia na escola de manhã e voltava à tarde para fazer uma série de atividades, geralmente atividades esportivas na escola, né? Veja bem, esse aí não é um programa voltado para o combate à violência. Entendeu? Isso que elas estão dizendo. É um programa de esportes. Ele não é um programa voltado para a juventude negra. É um programa para os alunos da escola, independente da raça. Então, o que elas estão dizendo é: o plano ele deveria ter uma especificidade de público-alvo, de área de atuação, mas quando você vê todas essas conexões que ele tem que organizar, o que nós, como administradores públicos, diríamos que ele precisa fazer a governança, ele acaba se perdendo. Né? E aí elas explicam um pouco essa via crucis que elas fizeram, vai no lugar que devia ser responsável, vai na Secretaria de Direitos Humanos, e eles dizem que ali não tem nada a ver com esse programa. Né? Elas associam isso à seguinte situação: nossa, o programa ele não é reconhecido como um programa de combate à violência para a juventude negra. Ele não é reconhecido como um programa do Juventude Viva. Até porque ele é um programa que muitas vezes já existia antes do Juventude Viva. O que o Juventude Viva faz é coordenar essas ações, que eram ações muito fragmentadas. Né? O Juventude Viva tenta fazer mecanismos para que essas ações passem a ter uma conversa maior e, principalmente, passem a priorizar esse público-alvo do programa. Mas elas dizem, mas quem toca esse programa há muitos anos, inclusive antes da existência do Juventude Viva, eles resistem, né? E aí, quando a gente está estudando a burocracia de nível de rua, a gente entende de onde vem essa resistência, né? Mas eles principalmente não entendem, não identificam esse programa como parte disso. Né? E aí elas dizem assim, e aí você faz o quê? Esses programas identificam uma prioridade. Se você tem o Segundo Tempo na escola, o ideal seria que você tivesse uma prioridade para os jovens negros, porque eles são mais vítimas da violência, como a gente viu.
Se você tem um programa assim, o ideal é que você priorizasse tal coisa. Mas eles não dizem como isso vai ser feito, como que se dá essa priorização. E o que é uma coisa extremamente importante, principalmente se a gente considera que esses programas não foram acompanhados de um crescimento. Então, você tinha lá o Segundo Tempo, que atendia, sei lá, 1.000 alunos em Alagoas, porque ele entrou no Juventude Viva, ele não aumentou o número de vagas, ele continuou com 1.000 alunos. O que significa você dizer que se você vai colocar essa população prioritária, você tem que tirar uma outra população, que às vezes já está lá há muito tempo. Então, é extremamente complicado e uma coisa que não foi pensada pelo programa. Álvaro, diga aí, você levantou a mão. Professor, agora quando o senhor falou, me veio uma dúvida aqui, que eu não sei se é algo positivo ou negativo e como é que acontece, que é em relação a se esse programa, quando ele é implantado, o público-alvo, que no caso são os jovens, se eles sabem que esse programa está sendo implantado ou se eles só têm a noção de algumas medidas que estão sendo tomadas. Por exemplo, o programa foi implantado e uma das medidas é que uma região vai ganhar um lugar de esporte e tal. Eles só ficam sabendo que esse lugar de esporte chegou novo, eles sabem que tem um programa por trás que está tentando reduzir violência, e se as políticas, elas geralmente são assim, só quem está administrando que sabe o que está acontecendo, e se isso é bom ou ruim, acho que você entendeu. Não, na verdade, assim, na maioria das vezes, as pessoas não ligam, quando você tem essas ações intersetoriais, né, e elas não ligam ações com atividades, com objetivos mais amplos, vamos dizer assim. Né? Então, uma escola é um lugar para você aprender a ler e escrever, tirar seu diploma, que vai melhorar o seu trabalho, entrar na universidade. É isso. O posto de saúde é o lugar que você vai para pegar remédio se você estiver doente, você vai tomar vacina quando tivermos a vacina. Né? Dificilmente as pessoas conseguem pensar de uma forma mais ampla a respeito de problemas complexos. Né? Problemas complexos do tipo, se as pessoas não têm emprego, se elas não têm escola, educação formal, elas não conseguem acessar empregos, ou elas têm empregos de pior qualidade. Se elas têm empregos de pior qualidade, instáveis, tudo, sim, é uma possibilidade muito grande delas caírem para o crime. Ao contrário, por exemplo, se você, o que não é uma relação direta, óbvio, né? Mas é óbvio que se você tem uma situação confortável em termos de trabalho, né, você é uma pessoa mais protegida. Você consegue sustentar a sua família, saber que mês que vem você continua trabalhando, se você for mandado embora, você vai ter seus direitos do FGTS, você tem uma tranquilidade maior. Né? Então, essas noções as pessoas não têm. Né? Mesmo uma política pública muito direta, ela tem vários objetivos que muitas vezes ficam obscuros. A gente está vendo isso hoje com a questão da educação. Né? Por que as pessoas querem que as educadoras... Eu sei que não é a maioria. Existe um grupo que não é pouquinha gente, mas é um grupo minoritário, né? Apesar de ter uma certa expressividade, mas é um grupo que quer que as escolas reabram durante a pandemia. Algum lugar diz que tem uma preocupação, vai vacinar. O Estado de São Paulo está vacinando professores acima de 47 anos. Né? Na fila, botaram lá prioridade para esse grupo para poder abrir as escolas. Né? Mas os professores acima de 47 anos são uma minoria, a maioria dos professores são jovens. Você tem os outros trabalhadores, o pessoal da merenda, o pessoal da limpeza, o pessoal que é igualmente importante. Você tem os alunos. Né? Então, por que você quer abrir essas escolas? Bom, você quer abrir essas escolas porque os pais não têm aonde deixar os seus filhos. Então, eles precisam da escola aberta para deixar os filhos para ir trabalhar. Eu não estou dizendo que são os pais que querem isso. Né? Mas, por exemplo, os empresários querem que as escolas abram por causa disso, porque o meu funcionário não vem trabalhar porque ele diz que ele tem que cuidar do filho.
Então, você perceba que a escola, que era uma coisa que era muito óbvia, para que serve uma escola, ela mesmo assim está sendo entendida de uma forma diferente. Ela vai ser um lugar para você deixar para cuidar de crianças, no sentido delas não ficarem ociosas, e não no sentido delas aprenderem. Então, isso não é percebido mesmo pela população. Se você, dentro do Juventude Viva, monta um local, uma praça de esportes, que, por exemplo, era uma das atividades, né, as pessoas vão entender aquilo lá como uma atividade de esporte. E isso não tem problema, porque a pessoa, na verdade, assim, não é uma coisa que você tem que... Exatamente, Matheus está falando aí, a ideia da escola em tempo integral. Originalmente, você tem uma ideia que é uma ideia de pedagógica, né? Você ficar ali mais tempo, você não leva dever para casa, você faz todas as atividades na escola, você consegue ter um cuidado maior, né? Mas, na verdade, ela acaba se distorcendo para uma parcela da população como uma possibilidade de você deixar o seu filho na escola o tempo todo que você está no trabalho. É uma tranquilidade para os pais, né? Então, existe essa deturpação. Agora, mesmo nesse caso, o que interessa, no fim das contas, é a criança ir para a escola. E o tipo de educação que a escola vai oferecer para essas crianças. Então, assim, se ela foi porque ela queria aprender, se ela foi porque ela quer um emprego melhor, se ela foi porque ela precisava de um lugar para ficar, isso não é o fundamental. O fundamental é que ela foi, que ela aprendeu, que ela hoje tem um diploma, que ela consegue ter uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho, que ela consegue ter uma visão da vida mais qualificada, que ela consegue ler e entender as coisas que estão escritas, né? Que quem não vai na escola não tem nada disso. Então, o motivo pelo qual ela foi não importa. Por isso que é fundamental a gente ter bons programas com aquilo que, na nossa última aula, a gente falou da teoria do programa. Se a criança vai para a escola e aprende determinados conteúdos, ela se torna um ser humano melhor. Então, se isso funciona, se a gente consegue garantir isso, o motivo pelo qual ela foi para a escola não importa. Então, se a gente tem na teoria da violência, que você, numa comunidade violenta, colocar equipamentos de educação, de cultura, de esporte, de lazer, e envolver essa juventude, a gente consegue diminuir a violência, né? Não importa o motivo pelos quais a gente consegue envolver. Porque eu gosto de música, eu vou... Porque uma menina que eu sou apaixonado foi lá na atividade, então eu vou também. Não importa o motivo. O que importa é o trabalho, ele tem que ser feito de uma maneira, né? Ou seja, seguindo os princípios, tendo uma qualidade que o resultado vai aparecer, independente de você estar consciente disso ou não, né? Até mesmo em coisas básicas, como a merenda, já gera um engajamento para evitar a evasão escolar, exatamente. Então, assim, nossa, aí você fala, né? Quem está de barriga cheia sempre vem com aquele papo. Porque as crianças não querem ir para a escola, elas querem ir comer. Tudo bem, cara. Só que o problema é o seguinte, elas precisam estar dentro da escola para comer. E a criança dentro da escola é um ganho, né? Da mesma forma, e aí a gente traz, essa é a nossa teoria, né? Que está por trás do Juventude Viva e está por trás da grande maioria das discussões quando a gente fala da violência, né? Além de entrar na favela dando tiro, né? Mas é isso, assim, você diminui a violência se você conseguisse garantir a educação, cultura, esporte, lazer, oportunidades de emprego. Se você fizesse isso, você diminuiria essas violências. Claro que não acabaria, porque todos os lugares que tem tudo isso também tem violência, mas num nível muito menor, né? Então, o motivo verdadeiramente não vai. E a população não identifica. Por isso, a importância, quando você quer marcar alguma coisa, dos selos, a placa, né? Quando começou o SUAS, né? Quando começaram a ser organizados os primeiros centros de referência de assistência social, se vocês entrarem lá no
no site do Ministério da Cidadania hoje, né? Mas no site do antigo Ministério do Desenvolvimento Social, você tem um modelo de placa. Todo centro de referência de assistência social tem que ter uma placa idêntica. Muda o nome, mas a placa é igual, é padronizada. Por quê? Porque você vai criando uma identidade para as pessoas começarem a entender o que aquele serviço e todos os serviços que tem aquela placa fazem. Né? Porque se você deixasse cada um faz do jeito que quer, as pessoas não iam ter muito mais dificuldade de identificar que o CRAS de um determinado bairro faz a mesma coisa que o CRAS de outro bairro. E que eles fazem coisas diferentes, por exemplo, do que uma entidade assistencial. Então, é uma dificuldade. Algumas políticas, né? Então, o SUS, quando você vê, defenda o SUS, não sei, por que tem toda essa história? Porque você quer criar essa marca do SUS, para você defender, né? Para você fortalecer a política social. Né? Quando você vai para a assistência social, todos os equipamentos eles têm um modelo de como tem que ser apresentado. Né? Agora, existem políticas que não são fundamentais para você criar essa marca. E o Juventude Viva é uma delas. Né? Então, não é realmente uma questão fundamental. Tá? Mas, pessoal, é o seguinte, então, esse primeiro texto, que está lá no AVA, para vocês lerem, ele tem isso. Ele tem, primeiro, ele fala de uma situação importante no nosso Estado, né? Uma violência muito grande. Ele tem uma outra visão de mundo, né? Um texto que não é escrito por administradores. Então, a gente, às vezes, se perde ali no texto, né? Como falou o Matheus, às vezes é muito viajante. Agora, como administradores, é fundamental que a gente leia o que elas estão contando ali e a gente consiga identificar os conceitos que passam pelo nosso trabalho. O conceito de transparência, o conceito de responsabilização, né, accountability, o conceito de governança, o conceito de comunicação, tudo isso aparece ali. O conceito de diagnóstico, né, tudo isso está presente. E, por fim, é reconhecer, e aí principalmente a importância dessa visão, das visões diferentes, né? É reconhecer que, mesmo seguindo lá um caminho, tudo que eu me perdi às vezes, que eu achava muito estranho, elas chegaram em pontos que são importantes. E aí você, lendo esse texto, você consegue ver claramente o que precisa ser aperfeiçoado no programa. Então, a gente precisa resolver essa questão do público-alvo, porque você começa falando que é juventude negra, depois você fala que é juventude, depois você fala que é todo o país, depois você fala que é o território. Você precisa resolver isso. Você precisa resolver como é que você vai priorizar esse público-alvo. Você precisa discutir como é que a gente melhora a comunicação para envolver efetivamente as áreas nesse projeto. Pelo que eu percebo, elas não estão envolvidas, e essa é uma questão fundamental na governança. Então, você consegue perceber, na análise que eles fazem, uma série de sugestões que nós devemos aperfeiçoar, que nós devemos e podemos aperfeiçoar o programa. Bom, o segundo texto que a gente vai discutir aqui hoje é um texto sobre o Enem. Enem, uma análise do efeito das políticas públicas educacionais em Alagoas e a comparação do resultado do ranking com os demais estados do Nordeste. Feito aqui por 5 autores que são de variadas formações, advogado, administrador, contador, mas eles, na verdade, o que os une é que todos eles trabalham em alguma instituição educacional de nível superior. Seja um instituto federal, seja a universidade federal, seja até em universidades privadas. Bom, basicamente, qual é a ideia deles? A ideia deles é olhar o Enem, né? Então, aqui eles estão partindo não de uma política, mas estão partindo de um indicador. Agora, desse indicador, eles estão fazendo toda uma avaliação da política. Então, eles estão olhando, fazendo a avaliação mesmo da política.
mas estão fazendo isso através de um indicador. Então, eles estão olhando o Enem, olhando de forma ampla, e com esse olhar do Enem, o que eles pretendem fazer? Eles pretendem pensar aonde que a situação é melhor do que em Alagoas, para ver se eles conseguem pegar boas práticas. Ou seja, se tal lugar tem uma nota melhor, o que eles fazem que a gente não faz para a gente começar a fazer? Então, veja bem, esse aqui Aqui nós temos um artigo cuja lógica é exatamente a lógica que eu estou sempre tentando passar para vocês, né? Uma lógica bastante prática, no sentido de pensar alternativas de melhoria e aprimoramento da política social. Né? Eles começam mostrando ali também uma série de dados, né, que são dados que estão na base da questão da análise que eles fazem do Enem mesmo. Eu vou passar aqui para vocês os dados aqui. Então, veja bem, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram aqui um gráfico, né, de 2013, 2014 e 2015, de a média estadual. Né, a média estadual. E aí eles botaram todos os 9 estados do Nordeste. Um gráfico que não ficou muito bonito, mas que passa a mensagem fundamental. Primeiro, a gente vê que em 2015, Alagoas está em último lugar no Enem. E não era assim em 2013 nem em 2014. Então, houve uma queda acentuadíssima no desempenho. Não só uma queda no desempenho, teve uma queda no desempenho quando todos os outros estados melhoraram a sua situação, ou quase todos os outros. A Bahia também piorou, mas piorou um pouquinho, e tinha um desempenho muito melhor do que Alagoas. Né? Os outros melhoraram um pouco, se mantiveram estáveis, mas verdadeiramente a grande queda que a gente observa de 2014 para 2015 é Alagoas. Então, vocês percebem que aqui também existe a justificativa de por que você fazer essa avaliação. Né? Aquela questão do diagnóstico. Realmente, nós precisamos nos inspirar, porque, assim, a situação alagoana dentro do Nordeste é a pior de todas. E é uma situação, principalmente, que está se deteriorando. Não era a pior de todas em 2014, mas é em 2015. Aí o que eles pensam? Bom, uma coisa que pode ser, podemos ter a questão do orçamento. E aí eles vão lá discutir o orçamento de Alagoas e eles comparam com Sergipe. Eles falam, ó, Sergipe é um estado nordestino, que nem Alagoas, é um estado pequenininho, que nem Alagoas, é um estado que é vizinho de Alagoas, então o melhor para a gente comparar é isso mesmo. E aí quando a gente olha aí o orçamento de educação de Alagoas e de Sergipe, a gente percebe que Sergipe investe muito mais do que Alagoas. Né? No primeiro ano, em 2013, o investimento a dotação inicial orçamentária foi 50% maior. 1.150.000 contra 780. Mesmo nos últimos anos, estão lá 20% acima do orçado em Alagoas. E aí eles dizem, mas o orçado é uma coisa. A questão é o quanto que você executa desse orçamento. Vocês tiveram aula aí com o professor Bruno, vocês já entenderam isso. O orçado é quando o cara diz que vai gastar tanto. Mas o fundamental é quanto é que você verdadeiramente gastou. Temos aí, primeiro, se o dinheiro que eu previ no meu orçamento, ele entra no caixa mesmo do governo, e temos se a secretaria tem a competência suficiente para fazer todos os processos para gastar esse dinheiro, para fazer as licitações, para empenhar os recursos e por aí vai. E aí, quando eles fazem isso, eles percebem que Alagoas vai piorando o seu desempenho. Vocês olhem que o total desembolsado em relação à dotação inicial vai caindo. Né? Enquanto em Sergipe você tem um valor mais ou menos estável. Né? Em 2015, em relação a 2013, até você melhora. Então, eles dizem, ó, primeira coisa, qual é o objetivo deles? Né?
o que os outros estão fazendo corretos que a gente poderia fazer aqui para melhorar. Eles dizem, primeira coisa, precisamos de dinheiro. Sem dinheiro você não vai melhorar. Né? Então, nós precisamos ter dotações orçamentárias maiores e precisamos executar esse orçamento com mais eficiência. Não é nada impossível, na medida em que outros estados muito parecidos conseguem fazer isso. E isso é uma coisa fundamental. Segunda coisa que eles dizem, nós temos aqui um nível socioeconômico que é um indicador de contexto. Né? Na verdade, a análise do Enem não é só a nota da escola, mas você precisa entender em qual contexto que essa escola está. E aí uma das coisas que eles fazem é o nível socioeconômico. E o que eles percebem? Eles percebem que Alagoas é o grande estado, é o estado onde você tem a grande queda nesse nível socioeconômico. Você tem alguns estados com pequenas quedas, como Sergipe, né? Você tem estados com estabilidade muito grande, a grande maioria deles, né? Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará, Piauí. Você vê que de 2014 para 2015 tem quase que uma estabilidade. Você tem Rio Grande do Norte, que continua crescendo, Maranhão, que continua crescendo, mas a grande queda aí a gente vê que é em Alagoas. E aí eles acendem uma luz vermelha, que é uma coisa meio... Também aí faltou o conhecimento de alternativas, né, de pensar alternativas para isso, porque eles ficam muito preocupados com o seguinte, então não se trata de um problema apenas educacional. A verdade é que, quando você olha para as escolas em territórios mais ricos, quando você vê as cidades mais ricas, os estados mais ricos, o desempenho é melhor. Então, assim, você não resolve só dentro da sala de aula. Você precisa melhorar o nível socioeconômico de Alagoas para reverter aquela queda anterior. Para você melhorar isso, a média de notas, você precisa melhorar também o nível socioeconômico. E aí, um pouco, no final do artigo, eles travam nisso. Porque, evidentemente, se você está discutindo em termos de inovações educacionais, isso aqui dá um grande problema, porque ele mostra assim, cara, você precisa, na verdade, melhorar a situação da sociedade como um todo. E aí eles meio que se perdem um pouco nisso. Aqui, nesse gráfico 3, eles trazem as notas médias das escolas públicas estaduais em 2015. A gente percebe aqui que Alagoas é o que tem o menor médio. O maior em Pernambuco, segundo na Bahia, Paraíba e Ceará ali bastante forte, depois Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Alagoas. Aí eles vão e pegam por tema. E aí o que eles percebem é, quando a gente olha Alagoas em redação, a nota é 504. Quando você pega as 50 melhores escolas de Pernambuco, as 50 melhores escolas da Bahia, a nota não chega a 600. Quando você pega a ciência da natureza, 440 para 470. Quando você pega ciências humanas, 519 para 570. Então, eles percebem assim, nosso maior problema está na redação, na matemática e nas linguagens. Então, o que eles sugerem? Você precisa ter um planejamento para reforço nessas áreas. Ciências da natureza e ciências humanas não está tão abaixo assim. Então, vocês percebam como que eles vão linkando os dados que eles estão vendo com propostas já para resolver. Um procedimento, por exemplo, que não foi feito no outro artigo. O outro artigo apresentava a situação, apresentava pontos críticos, mas não necessariamente eles davam sugestões de como melhorar esses pontos críticos. Porque essa sugestão ela não é uma obrigação do pesquisador. É óbvio que aqui eles estão fazendo um exercício. O objetivo deles era exatamente pensar essas sugestões,
Mas não é essa uma coisa que deve nos mover quando a gente estiver fazendo a pesquisa. Agora, a gente apresenta a situação com as críticas e os administradores, eles sim têm que pegar essas informações e pensar quais são as alternativas possíveis. Bom, e aí depois disso, o que eles fazem? Eles fazem uma apresentação do programa. Eles falam do Enem de uma forma geral, né? Os pontos positivos do Enem, falam dos pontos negativos. Eles listam uma série de questões que são trabalhadas em Alagoas para tentar reverter isso, né? Então, tem uma parceria com o MEC, uma adesão de um pacto de melhoria do ensino médio. A UFAL tem um projeto que é o aulão pré-ENEM comunitário. A Secretaria de Estado de Educação também tem um aulão que atende 4.000 alunos, 1.000 alunos do interior. Existe uma parceria com a Fundação Lehman para a criação de um núcleo estratégico de acompanhamento pedagógico que vai promover articulação e coordenação de ações estratégicas, né? Matheus lembrou aí das escolas integrais. O programa de ensino integral está sendo ampliado de 16 escolas para 34 escolas, né? Você tem ali um referencial curricular da educação básica da rede estadual de ensino. Então, eles mostram que também, a UNEAL também tem, né? Então, eles mostram que esses dados não são só, como é que eu vou dizer, as sugestões que eles estão tendo ali iluminados, né? Eles estão mostrando como esse dado ruim de 2015 já promoveu uma série de mudanças que já em 2016 engajam todas essas coisas aí. O pacto pela melhoria com o MEC, a parceria com a Fundação Lehman, né? A questão da escola em tempo integral que dobra de um ano para outro como resultado. Então, ali esse texto aí nós temos outros aspectos para a gente perceber com relação à avaliação, né? Primeiro, a primeira questão a gente colocar é que ele tem um formato de pensamento que é mais adequado ao que a gente é acostumado na administração. Então, não é um texto tão viajante quanto o das psicólogas, né? Segunda questão, a gente percebe que eles fazem um esforço que não é um esforço necessário, né? É uma coisa que pode ocorrer, mas eles têm um esforço de tentar, para cada problema que eles identificam, ofertar uma solução, né? E aí é muito interessante você pensar como é que a pessoa faz a análise do dado, identifica o problema e já propõe uma solução para esse problema, né? Como eu disse, isso aí não é a tarefa do pesquisador, obrigatoriamente, mas é a tarefa do gestor. Se alguém chega e fala, fiz o estudo e o problema principal é esse, o gestor não deve falar, me dê críticas construtivas. O problema é esse. O gestor é que tem que pensar em soluções, né? Então, eles fazem isso, mas o legal é você ver como é que eles vão articulando a informação que eles olham, a conclusão que eles chegam e a solução que eles saem. E mostram o seguinte, que esse artigo dele está muito dentro de um espírito de uma série de ações que foram deflagradas no Estado por causa de um mau desempenho de 2015. Né? Então, eles mostram ali uma série de ações que estão em andamento depois de que se teve esse péssimo resultado, mostrando a importância desse acompanhamento. Então, foi exatamente isso. Teve o péssimo resultado, os gestores falaram, precisamos fazer coisas novas. Ou as coisas que podem melhorar, precisamos incentivar. Né? Então, você tem todo esse avanço, que é muito interessante. Né? Então, são dois textos que eu acho que são importantes aqui, pelos motivos que eu expliquei no começo da aula. Quem não estava, eu vou repetir. Né? São dois textos que estão lá no AVA, que é para a gente ler, para a gente estudar. Primeiro, eles aplicam muitas das questões que a gente trabalha na avaliação de políticas públicas. Então, eles têm ali, você pode ler o texto e prestar atenção na metodologia que eles usam, com todas as confusões que podem ter quando usam metodologias muito diferentes do que a gente está acostumado.
Eles vão ter uma discussão a respeito do processo de elaboração da pesquisa, onde a gente consegue já identificar uma série de fatores de administração pública que precisariam ser usados. Eles conseguem fazer uma articulação, no segundo caso, de indicadores com ações. No primeiro caso, uma análise de diagnóstico mais profunda, né? E conseguem sempre, através das críticas ou através das sugestões, conseguem sempre contribuir para que essas políticas sejam melhoradas, né? Que, como eu sempre digo aqui nas nossas aulas, é o objetivo final desse nosso do trabalho de avaliação. Então, é você levantar subsídios para que a gente possa estar sempre aprimorando as nossas políticas públicas. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Deu o nosso horário já. Boa noite para todos, bom descanso. Até a próxima. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, Álvaro. Pedro.